Você não é defeituoso. E os seus traços de personalidade e temperamento foram colocados por Deus em você de propósito para você cumprir o seu propósito. Talvez você não enxergue dessa forma, porque ao longo do tempo a gente foi inculcando na nossa cabeça que a gente veio com defeito de fábrica. E talvez a gente não tenha ouvido por aí que a gente é defeituoso, mas eu acredito que todo melancólico, todo introvertido, já ouviu frases como: você precisa sair mais, você precisa se soltar mais, você precisa falar mais. E essa ideia de que você precisa fazer ou ser diferente dá pra gente o entendimento de que a gente nasceu com defeito. Então, se não fosse um defeito, por que falariam que a gente precisa ser diferente? Então, na nossa cabeça, a gente foi ensinado ao longo do tempo que isso é um defeito. Eu tô começando esse vídeo falando justamente isso para chamar a sua atenção, porque hoje Deus quer falar com você a respeito da sua introspecção, da sua introversão e te curar dessa síndrome de achar que você veio com defeito de fábrica, porque você não veio. Então eu quero te entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, e esse vídeo ele não tem muito roteiro não, mas tem algumas coisas que eu quero te falar, tá? E antes disso, deixa eu me apresentar, porque talvez você não me conheça, e para você que não me conhece ainda, eu me chamo Carolina Feitosa, e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade, propósito, lições de vida com Deus. E a ideia desse vídeo nasceu na terça-feira passada, enquanto eu perguntava para Deus sobre o que eu deveria falar no próximo vídeo, mas toda essa coisa já foi ministrada ao meu coração muito antes, enquanto eu lia o livro de Isaías, num trecho específico de um capítulo, um versículo falou comigo sobre identidade, sobre introspecção, sobre introversão. Falou muito sobre esses traços de personalidade que eu também achava que eu era defeituosa. E quando eu li esse versículo, foi um bálsamo para minha alma e me curou, sabe? Foi me curando ao longo do tempo, porque Deus foi falando sobre identidade, sobre personalidade, sobre o meu temperamento e me mostrando que eu não vim com defeito. Tudo que foi colocado em mim foi colocado de propósito e eu precisava enxergar a partir dessa ótica bíblica que você também precisa para você cumprir o seu chamado. E enquanto eu rascunhava algumas coisas no meu caderno para vir fazer o vídeo, eu senti o Espírito Santo falando dentro de mim que algumas pessoas estão paralisadas no seu chamado, estão sendo impedidas porque acham que são defeituosas na forma que elas são, quando na verdade não são. Justamente pelo fato de que acham que são defeituosas e estão tentando ser outra coisa. E essa tentativa de ser outra coisa está anulando aquilo que você é, que é justamente o que você precisa para exercer o seu chamado. E você não está fluindo justamente por isso. Deixa só eu voltar um pouco, porque eu acredito que nem todo mundo sabe o que é isso, né? Introversão, enfim. A introversão e a melancolia são traços de temperamento e personalidade. O temperamento, a gente já nasce com essa tendência, então tem um fator biológico. Cada pessoa já nasce com a tendência a ser melancólico, fleumático, colérico ou sanguíneo. Cada um desses temperamentos tem características tanto positivas quanto negativas. Já a personalidade, a gente nasce com, mas ela é influenciada pelo meio que a gente vive. Então a gente pode nascer com uma personalidade e ela ser moldada ao longo do tempo. Os traços, tanto de personalidade quanto de temperamento, são percebidos na forma como a pessoa se expressa. Então alguém que é sanguíneo, por exemplo, é aquela pessoa extrovertida para cima, que conversa muito, que fala alto, é aquela pessoa que toma o ambiente. Já um introvertido, não. É aquela pessoa mais quieta, mais reservada, que fala menos, que observa mais. É o típico tímido, o quietinho da sala, o quietinho da turma. Esse normalmente é um introvertido. Infelizmente, tanto a cultura da sociedade quanto em ambientes eclesiásticos foi se colocando ao longo do tempo um ideal de extroversão. Então, essa pessoa que é sanguínea, que é para cima, que é expressiva, que é comunicativa, foi sendo colocada como uma pessoa ideal para exercer um chamado. Então, quem é mais reservado normalmente perde a oportunidade. Quem é o mais quietinho, o mais silencioso, é tido como defeituoso mesmo. Então, para exercer um chamado é condicionado a isso. Você precisa ser assim, você precisa falar assim, você precisa isso, você precisa aquilo. E é por isso justamente que ao longo do tempo a gente foi entendendo que a gente é defeituoso e que não existe espaço para esse tipo de personalidade. Não existe espaço para esse tipo de temperamento. E não só isso, dentro do ambiente também de igreja acontece uma coisa que eu não vou me demorar muito nessa parte, mas que é real, é que a gente entendeu errado o conceito de santificação nessa questão de personalidade. A gente traz uma pessoa que é do mundo, coloca dentro da igreja e começa a transformar a personalidade dela, mas não santificando, mas anulando mesmo. Então você pega aquela pessoa que tem uma personalidade X, coloca na igreja e começa a cortar tudo que ela tem. Justamente por causa disso, a gente começa uma guerra contra a nossa própria identidade, contra a nossa própria personalidade, para poder ocupar esses ambientes, para poder fazer parte desse grupo. E o que acontece é um enfraquecimento, porque quando você tenta mudar quem você acaba também afetando os seus pontos positivos. Então, há outro lado da coisa também que a igreja não entendeu, que quando você se torna um cristão, Deus não anula a sua personalidade, ele santifica.
Ele pega as coisas que são negativas, os pontos negativos, e santifica, e os pontos positivos ele aumenta, ele reforça. E quando você pega essa coisa de você precisa ser assim, você precisa falar assim, você precisa se soltar mais, você anula aquela personalidade que foi Deus que criou em prol desse ideal de extroversão, esse ideal que infelizmente existe. E muitos cristãos estão assim, e é por isso que não flui no chamado, porque estão se tornando outras pessoas. E não é uma coisa positiva, porque se fosse uma santificação, isso seria positivo. Mas quando você tenta se tornar outra coisa que você não foi criado para ser, você acaba anulando aquilo que Deus colocou em você. Você acaba se tornando infrutífero, porque você se torna um personagem. É isso que acontece. Você se torna um personagem, você se monta com aquela estética, com aquele jeito que você sabe que você não é. Então você se torna insustentável, num ponto que você não tem mais energia para manter aquilo, porque dentro de você a sua essência grita outra coisa. O introvertido, o melancólico, ele interage com o mundo de uma forma e ele se expressa de uma forma. Existe todo um ecossistema, digamos assim, que nutre essa personalidade, esse temperamento, que traz à tona, que aflora os pontos positivos, que alimentam de verdade aquilo que você é. E quando você tenta fugir disso, quando você monta esse personagem para caber em ambientes, para caber em certas situações, você mesmo está anulando a sua personalidade, você mesmo está drenando a sua força. Porque as características que Deus te deu, quando santificadas pelo Espírito Santo, é a maior arma que você tem para cumprir o seu chamado. E quando você foge disso, tentando ser outra coisa, você mesmo está anulando o seu chamado. Você mesmo está drenando a sua força. E eu quero ler o que está escrito lá em Isaías, porque é aqui que mora o segredo para quem é introvertido e tem o chamado para cumprir. Isaías capítulo 30, verso 15, só o final. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Quando eu li isso, me abriu assim, ó, o horizonte sobre a minha personalidade. Porque essa palavra tranquilidade, ela tem a ver com a paz de dentro, a paz de dentro de você. Mas para um introvertido, lembra do ecossistema que eu falei? Esse ecossistema significa o quê? Existe um habitat, digamos assim, que facilita a vida desse introvertido. Então existe um ambiente propício para ele viver, um ambiente que não drena a energia dele, mas que alimenta. Então essa paz interior para um introvertido depende muito da paz exterior. Depende da quietude. A quietude fala sobre o ambiente em paz. E o introvertido precisa desse ambiente em paz para que essa quietude de alma surja. Essa paz de dentro, que é a nossa força que Isaías fala, depende da paz de fora. Então existe esse ecossistema realmente, esse habitat que facilita que essa paz exista, para que essa força venha à tona. Então a nossa personalidade, nosso temperamento pede essa quietude, pede esse silêncio, pede essa introspecção, pede essa reflexão, senão a gente enfraquece. Eu não estou falando que a gente vai viver à mercê da nossa personalidade, à mercê, né, aprisionado por ela, mas entender quais são os pontos fortes, onde é que está aquilo que nos fortalece, que traz à tona os nossos pontos positivos da nossa própria personalidade. Então, para um introvertido, o ambiente externo importa, porque ele interfere na paz interior. E quando você está em ambientes que drenam essa paz externa, naturalmente eles vão mudar a forma como está dentro. Essa paz interior depende da paz exterior. Eu vou sempre trazer à tona a questão da vida digital, das redes sociais, de como isso pode drenar a força de um melancólico, a força de um introvertido. Porque esse ambiente digital também importa. E o Instagram, por exemplo, é um dos ambientes mais perigosos para quem é um introvertido, porque funciona à base de outro ritmo. A pressa, o imediatismo, a comparação está aqui gritando. E tudo aquilo que Deus colocou dentro de você precisa de tempo para ser digerido, para que então venha à tona. Se você está lá se curvando a esse sistema de pressa, você nunca vai exercer o seu chamado com excelência. Então, o ambiente que você está, ele pode estar influenciando, sim, na forma como você está exercendo o seu chamado e até impedindo que você exerça. Então, o que eu quero falar para você que é introvertido e tem o chamado de Deus é que você precisa assumir a sua introversão e viver baseado nela. Não refém dela, mas usando o que ela tem de melhor para a glória de Deus. Porque os seus traços de personalidade que você está anulando para tentar caber nesses ambientes era o que você deveria estar fazendo fora, que traria essa força que existe nessa quietude que você não está vivendo. Porque o reino de Deus precisa da profundidade que um introvertido carrega, da profundidade que vem desse lugar de quietude, desse lugar de maturação de ideias, que vem justamente por causa da personalidade que você tem e que está tentando anular para caber nesses ambientes.
Deus está falando para você, assuma quem você é, porque o que eu coloquei em você precisa fluir, o reino precisa dessa profundidade. Não se esconda, santifique através do Espírito Santo aquilo que for negativo da sua personalidade, mas o que for positivo, entenda qual ambiente você tem que estar para que isso flua. Se você é um introvertido, você sabe que estar nesses ambientes drena a sua força e é por isso que você se sente cansado, é por isso que você não consegue exercer, colocar para fora aquilo que você precisa, aquilo que tem dentro de você. Você funciona de uma forma diferente. Você é diferente. Você não é igual. Viver à base desse personagem que você criou para sustentar isso aí é cansativo. Eu sei do que eu tô falando porque eu já fiz isso, de tentar ser outra pessoa, porque eu achava que era um defeito ser como eu sou, e eu fiquei a vida inteira cansativa. Era como se eu botasse aquela máscara e depois tivesse que tirar. Aí você tira e bota a máscara do personagem. É insustentável, te cansa. Chega num momento que você não aguenta mais. Então, Deus está falando para você, você não é um personagem, eu te fiz com essa identidade de propósito, assuma ela. Você não é defeituosa, você não veio com defeito de fábrica, Deus colocou de propósito tudo o que você carrega. E essa ideia de defeito fez você se sentir inadequada e começar uma guerra contra as coisas que justamente faz você ser única, que justamente Deus colocou aí dentro de você com um propósito. Ele fez você de forma perfeita. Assume isso, é a forma que você vai achar para exercer o seu chamado. Você não precisa desse ideal de extroversão, você não precisa mudar a forma como você fala, a forma como você se comporta, você não precisa mudar. Ache o seu lugar perfeito e flua nesse lugar. Se tiver que sair da manada de redes sociais, saia. Existe um ecossistema que colabora para essa identidade que você carrega. Viva a partir disso. A mensagem desse vídeo é isso. Você não é defeituosa. Deus está esperando você. Ele precisa da sua colaboração para o reino de Deus, justamente da forma que você é, e o reino precisa dessa profundidade. A gente fala tanto sobre o povo barulhento de Deus, mas está na hora dos introvertidos se levantarem e assumirem seu lugar também. Existe poder na quietude, existe poder no silêncio, existe poder nesse lugar que você deveria estar ocupando. Porque essas reflexões que nascem desse lugar de introspecção no Senhor são poderosas, são vivas, geram vida. Deus está falando para você que é introvertido, para você que é melancólico, para você que funciona dentro desse formato, digamos assim. Eu estou contando com você. E eu fiz você assim, exatamente assim, porque eu quis. Não foi um defeito, eu não estava tentando acertar quando eu fiz você assim. Eu fiz você assim de propósito e você é perfeita, perfeito do jeito que você é. Assuma o seu lugar no mundo. Você carrega profundidade. Você carrega poder na sua quietude, no seu silêncio. Não viva refém da sua personalidade, não viva refém do seu temperamento, mas saiba que existe um poder nisso. E que você precisa descobrir as vantagens de ser você mesmo, a vantagem de ser exatamente como você é. Se te faltar referências sobre como ser um introvertido e exercer o seu chamado, vá para a Bíblia. Olhe a vida do profeta Jeremias. Ele é o maior exemplo de alguém que era melancólico, de que chorava. Ele é até conhecido como profeta chorão, que era um melancólico, um introvertido, que ainda assim foi usado poderosamente por Deus. Então vá para a Bíblia porque tem exemplos disso. E Deus vai lhe libertar dessa prisão de achar que você é defeituoso. Você não é. Você foi criado por Deus de propósito e você carrega um propósito poderoso na sua quietude. O reino de Deus precisa daquilo que você carrega, tá bom? Deus te abençoe, eu espero que essa reflexão tenha te edificado. Se isso aconteceu, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreve no canal também que vai me ajudar. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.